Ó, a palavra está em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que dele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Queria que você fechasse seus olhos. Eu tenho certeza que você já ouviu que Deus te ama. Você já ouviu falar do amor de Deus. Mas você já pensou, por que Deus te ama? Qual é o motivo do amor dele? Você também já sentiu esse amor? Ouvi falar do amor de Deus, todo mundo já ouviu. Mas você já sentiu esse amor de Deus? Nessa oração eu queria que você pedisse para sentir o amor de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que nos ama. Como a tua palavra diz, o Senhor nos amou tanto. O Senhor nos amou tanto que o Senhor deu o seu único Filho para nos salvar. E nós cremos que o seu amor é real. Nós cremos que o seu amor é verdadeiro. E nós pedimos ao Senhor, derrama teu amor sobre nós. Derrama o teu amor sobre os nossos corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Produza o fruto do amor em nós, nos nossos corações. Nós abrimos a porta do nosso coração para receber o seu amor, Senhor. Nós queremos sentir amados por Ti. Muitas vezes Satanás tem soprado nos nossos ouvidos que nós não somos amados, que nós não somos ninguém. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor provou isso dando o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Senhor, agora a sua palavra vai ser pregada. Abra os nossos corações e derrama o teu amor aqui. Se manifeste aqui, Senhor. Derrama a tua unção nesse lugar. Que nós possamos sentir esse amor que quebra todas as barreiras, que quebra todas as correntes. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Derrama o teu amor. No nome de Jesus. Amém. Se nós tivéssemos que definir Deus em uma palavra, com certeza essa palavra seria graça. Porque Deus, Ele não se cansa de nos oferecer um amor limpo, puro e curador, que coloca o ferido de pé. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus, nós não merecemos a misericórdia, nós não merecemos a bondade dele, mas ele nos dá. Justamente porque nós não merecemos. Isso é graça. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Jesus ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus ele morreu por nós não porque nós merecíamos. Jesus ele morreu por nós não porque nós somos pessoas boas. Nós não somos pessoas boas. Nós somos pessoas más. O nosso coração é mau. O nosso coração ele é cheio de egoísmo. O nosso coração ele é cheio de orgulho. O nosso coração é cheio de inveja. O problema é que quando a gente vai comparar a nossa bondade, a gente abaixa o padrão. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Acontece alguma coisa ruim na sua vida, acontece um problema, uma doença, e você pensa, meu Deus, tem pessoas aí fora que estão matando, que estão roubando, que estão fazendo todo tipo de coisas erradas, e essas pessoas têm saúde, e essas pessoas estão bem, e eu que nunca matei, eu que nunca roubei, eu estou passando por essa situação. Só que você não deve ter como padrão um assassino. Você não deve ter como padrão um ladrão, um pedófilo. O seu padrão deve ser Jesus. Jesus ele veio aqui como um homem. E Jesus uma vez ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele é verdade. Se Jesus ele é verdade, Jesus ele nunca mentiu. Não tem sentido Jesus ser a verdade e Jesus mentir. Se Jesus é a verdade é porque nunca saiu uma mentira da boca de Jesus. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Se você mentiu pelo menos uma vez na sua vida, você não é tão bom quanto Jesus. Você não pode se comparar com Jesus. Jesus, quando ele estava na cruz, ele viu aquelas pessoas que tinham chicoteado, que tinham humilhado, cuspido em sua cara, tinham ofendido.
E Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Alguma vez uma pessoa já fez um mal para você? E quando essa pessoa fez um mal para você, qual foi o seu sentimento? Você liberou perdão na hora ou você desejou um mal para aquela pessoa? Você já guardou mágoa de alguém? Você já teve mágoa de alguém? Se alguma vez na sua vida você já desejou mal para quem te fez o mal, ou você teve mágoa, você tem mágoa, isso significa que você não é tão bom quanto Jesus. Você não pode se comparar com Jesus. Jesus, ele obedecia a Deus. Jesus nunca desobedeceu a Deus. Jesus, ele estava com medo de ir para a cruz porque ele sabia que ele ia sofrer. E ele orou 3 vezes para Deus: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Para Jesus o que importava era a vontade de Deus. Jesus nunca desobedeceu a Deus. Você já desobedeceu a Deus? Você já fez uma coisa que você sabia que Deus não ia se agradar daquilo? Ou você fez uma coisa que o seu coração dizia para você que aquilo era errado, a sua consciência dizia para você que aquilo era errado, mas ainda assim você fez? Se você já fez isso, você não é tão bom quanto Jesus. Você não pode se comparar com Jesus. Nós não somos pessoas boas. Nós somos pessoas más. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Nós somos pessoas más. E Deus, ele nos ama pela graça. É a graça dele que oferece esse amor. Esse amor que a gente não consegue entender. Jesus, ele morreu por nós sem a gente merecer, nós não merecíamos. Se a sua vida hoje pudesse passar na sua mente como um filme, se você pudesse ver do dia que você nasceu até o dia de hoje, tudo que você fez, tudo que você falou, tudo que você pensou, eu tenho certeza que tem muita coisa que você se arrepende. Eu tenho certeza que tem muita coisa que você já fez que você sente vergonha. Eu também. Tem muita coisa na minha vida que eu já fiz que eu sinto vergonha. Eu não contaria para ninguém. Tem pensamentos que passam na minha cabeça que eu não contaria para ninguém, porque eu sei que se eu contasse para alguém, essa pessoa ia me condenar. Mas nada fica coberto diante de Jesus. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração, ele nos vê, ele conhece o nosso passado. Deus, ele conhece todas as coisas que você fez, que você se arrepende. Deus, ele conhece todas as coisas que você fez, que você sente vergonha. Deus, ele conhece todos os pensamentos que você tem. E ao invés de te condenar, ao invés de te acusar, ele te oferece o perdão. Ele oferece para limpar tudo isso. Quando nós estamos em Jesus, nós somos nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando nós estamos em Jesus, o nosso passado é apagado. Aquelas coisas que você sente vergonha, que você não contaria para ninguém, elas não existem mais quando você está em Jesus. Isso é graça. Esse amor que nós não conseguimos entender. A primeira coisa que eu queria que você entendesse hoje nessa palavra, que a graça, ela nos oferece um amor que é maior do que tudo. Maior que o nosso entendimento. Nós não conseguimos merecer, não tem como você fazer algo para pagar o amor de Deus. Ele te ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele deu o único filho que Ele tinha para te salvar. Imagina se você tivesse um filho só. Você só tinha um filho. Você daria o seu filho para morrer por uma pessoa que você sabia que essa pessoa não ia merecer. Essa pessoa seria ingrata com você. Você daria a vida do seu filho para uma pessoa que não te ama, que ia te tratar mal. Deus, ele fez isso. E a gente não consegue entender. O amor de Deus é tão grande que ele supera o nosso entendimento. A graça, ela nos oferece o amor. Um amor que nós não podemos comprar. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho. Mas Deus, ele não se esquece de nós. Imagina uma mãe que está amamentando. Como que ela pode esquecer do filho? Mas se ainda assim, se ela esquecer do filho, Deus, ele não se esquece de nós. O amor de Deus, ele supera o nosso entendimento. Nós nunca vamos conseguir entender. E muitas vezes Satanás, ele sopra nos nossos ouvidos. E nós estamos sozinhos, que Deus não se importa com nós, que Ele nos esqueceu. Mas Deus, ele já provou que nos ama, dando o seu filho na cruz. E Ele prova que nos ama todo dia. O amor dele está aí. Nós que não conseguimos ver. Só pelo fato de você estar aqui hoje é uma prova que Deus te ama. O ar que você respira é uma prova que Deus te ama. A graça, ela oferece um amor. Um amor que nós não conseguimos merecer. Ele nos ama.
Mas a graça também ela nos oferece a salvação. O versículo diz, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça nos oferece a vida eterna. A salvação também não é pelos nossos méritos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Você não é salvo porque você lê a Bíblia. Você não é salvo porque você é uma pessoa honesta. Você não é salvo porque você ora. Você não é salvo porque você vai à igreja. Você é salvo pela graça. Você é salvo porque você crê que Jesus veio a esse mundo como um homem e viveu uma vida santa. E quando Jesus estava sendo crucificado naquela cruz, Ele estava levando o seu pecado. É por isso que você é salvo. Jesus, quando Ele estava sendo crucificado, havia 2 ladrões, um de cada lado de Jesus. E aquele ladrão, na hora da morte, disse para Jesus, Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Jesus falou para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O que aquele ladrão fez para merecer a salvação? Ele não fez nada. A salvação não é pelo nosso merecimento. Nós não merecemos a salvação. Não há nada de bom em nós, nada que Deus possa se agradar em nós. Uma vez Jesus ele pegou o barco com os discípulos e foi atrás de um homem. Esse homem ele se cortava com pedras. Ele vivia no cemitério. Ele vivia endemoniado. Ele vivia sem roupa. O que esse homem podia oferecer para Jesus? Esse homem não podia oferecer nada para Jesus, mas Jesus amou ele, foi atrás dele. Então a nossa salvação não é por merecimento. A nossa salvação é pela graça. A graça de Deus, ao invés de matar Adão e Eva, tiraram ele atrás do arbusto. A graça de Deus fez o homicida Moisés sair do deserto. E mesmo Elias desistindo de Deus, Deus não desistiu de Elias. Nós não conseguimos entender a graça. Se um mendigo encontrar o tesouro da graça, ele vai se tornar um príncipe. Mas o homem mais rico desse mundo sem a graça de Deus, ele é um miserável. A graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. Jesus carregou uma cruz pesada. Jesus ele sofreu. Ele derramou cada gota do seu sangue, ele foi transpassado, o seu corpo foi moído para nos dar graça. A graça ela nos salva, ela nos conforta. É confortante você saber que Deus te ama mesmo sem você merecer. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus, Ele te ama. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos, Ele te ama. Isso é confortante. Saber que Ele não se esquece de você, que Ele cuida de você. Isso é confortante. Mas você também não pode desprezar essa graça. Ela não foi barata. Jesus teve que morrer naquela cruz. E quando você despreza a graça, quando você despreza o amor de Deus, e você morre sem a graça, você vai para um lugar de tormento, de sofrimento. Então nós não podemos desprezar a graça. A graça é de graça, mas ela não foi barata. Ela teve um preço. Nós estamos aqui nesse mundo. Nós temos a oportunidade de aceitar a graça de Deus. Nós temos a oportunidade de aceitar o sacrifício que Deus fez por nós. Ele deu o seu único filho. O único filho que Ele tinha para nos salvar. E nós não podemos desprezar isso. Deus Ele te ama. Ele te ama tanto, Ele te ama muito. Mas você não pode desprezar esse amor. Você precisa aceitar esse amor. Esse amor é real, esse amor é verdadeiro. Você deve aceitar. Queria que você fechasse seus olhos e pedisse para